Tá. Vamos lá. Pessoal, vamos recomeçar aqui então. Ó. A gente estava então nessa parte aqui, correto? De fazer a união de mais de uma tabela, certo? No caso aqui 3, né? A gente tinha a employees, a jobs e a department. Essa daqui era a sintaxe o quê? Antiga, correto? Na sintaxe nova, era essa parte aqui então que a gente estava vendo. Ó. Temos 3 tabelas aqui, a employees, a jobs e a departments, correto? Quando eu tenho 3 tabelas a serem juntadas, a serem feitas junção, eu tenho o quê? 2 ligações. Então eu tenho o join aqui, ó, e o outro join aqui. Tá? Onde estão as chaves? As chaves de ligação elas estão aqui, ó, dentro do on e on. Então, para cada quantidade de tabelas relacionadas, eu tenho o quê? Essa quantidade menos 1 de joins a serem feitos. Correto? Então, agora, ó, a minha sintaxe inteira, a gente trabalha ela na front. Tá? Infelizmente, eu não consegui gravar o script, mas tudo bem, né? Copiando aqui, Ctrl C, e dando um Ctrl V aqui, ó. Rodando a nossa consulta, temos informações de 3 tabelas. Tá. Foi hackeada. Vamos ver departments, join e... Olha assim, 52% do computador está de boa. Está rodando D.department D. D.department name. Aqui está faltando um D. Ó. É o que a gente tinha comentado, né? Se começou a utilizar alias, a gente tem que utilizar alias de qualquer forma em toda a nossa select. Então aqui a gente tem o quê? Informações de 3 tabelas diferentes. certo. Tá? First name ela vem da onde? Da nossa employees. O job title aqui, ó, ele vem da onde? Da tabela jobs. E o department name vem da onde? Da tabela department. É por isso então que a gente precisa ter Você só usou 3 colunas. o on Para fazer a ligação entre as colunas. Beleza? Legal. Então é essa sintaxe que a gente tem quando utilizamos mais de 2 ligações, mais de 2 tabelas, correto? Aqui, a junção não idêntica que a gente acabou de ver, precisamos colocar o que? O between aqui, não é? Ó? Entre eles. Quando a gente tem a sintaxe nova, não é tão diferente. Em vez de inner join, a gente só coloca join aqui, ó. Então eu estou pegando e fazendo o que? A ligação do employees com a tabela jobs. Tá? Simplesmente é o join. Por quê? Porque eu tenho que indicar que as 2 tabelas estão sendo o quê? Utilizadas aqui na minha cláusula from. On e.salary between j.minsalary and max.salary. Max salary, aliás. j.maxsalary. Esse é o não idêntico. Mas eu conseguiria fazer o join com o igual, né? Nesse caso aqui? Não, tipo assim, não falando dessa sintaxe não idêntica, mas eu usei várias vezes só join e usando igual. Então, mas aqui é o não idêntico, né? Eu entendi, mas tipo, se eu colocar o join no igual, ele vai ser idêntico. Se você colocar join ou inner join no igual, é a mesma coisa. Beleza. Tá? No idêntico. Agora, no não idêntico, eu só preciso colocar o join. Tá? Bom, aqui no nosso caso é aquela parte da junção externa. A junção externa nesse caso aqui, ó, a gente está levando o quê? Colocando o sinal de mais. Nesse caso aqui, quem pode ou não ter o nulo é quem aqui, ó? É o department ID, não é? Lembrando que a nossa tabela aqui, ó, employees e departments, quando a gente coloca na cláusula from, não tem muito a ver. Não tem muito a questão, né, do sentido de ordem das tabelas. Tá? Desde que eu faça a minha junção aqui, não tem muito problema. Quem manda ou não nesse caso aqui de junção externa?
se pode ou não receber a parte do nulo, é esse mais aqui, não é? Agora, na sintaxe nova, eu preciso o quê? Nesse caso, fazer aqui, ó. Eu acho que eu coloquei errado também. Substituímos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Em vez de eu colocar o mais agora lá na minha cláusula where, em vez de inner join, ou a gente vai colocar left join ou right join. Tá? O mais na cláusula where, ó, na nova sintaxe não tem mais, ó. Não tenho nem where aqui. Correto? Em vez de utilizar aquele mais agora para dizer que é uma junção externa, nós utilizamos esse cara aqui, ó. Ou vai ser left join ou vai ser right join. Nesse caso aqui, o porquê do left? Se a gente colocar aqui, ó, na mesma linha, não tenho vírgula aqui, tá? Na mesma linha, ó, o join tá aqui, não tá? Quem é a minha tabela left? Quem é a tabela da esquerda do join? Employees. Essa minha tabela do join, essa minha tabela da esquerda é a minha tabela principal. Correto? Quem pode ter o dado ou não agora é quem? A minha tabela departments. Tá? Então, a departments, nesse caso aqui, ela pode ou não ter o dado. Tá? Então, é mais ou menos desse jeito que a gente pode interpretar. Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ele não vai imitar essa consulta, a minha consulta exatamente antiga ali, tá? Porque eu precisaria utilizar right em vez de left, ó. Mas aqui ele funcionou dessa forma, tá? Quem pode ou não ter o dado no nosso caso aqui é a nossa tabela department, ó. Tá? Agora, em vez de right, em vez de left, vamos utilizar o que? O right. Correto? No right join, colocando ele na mesma linha aqui, ó. O meu join está aqui. Quem é a minha tabela? A tabela da direita do join. Departments. Então, é esse cara aqui, ó. A minha tabela departments começa a ser a minha tabela principal, é a minha tabela forte. Quem pode ou não ter o dado agora é quem? É a minha employees. Então, aqui, ó, pode ou não ter dados. Então, pode aparecer nulo nessa tabela aqui. Correto? No caso, nesse department ID, ó, que vem do E. Então, rodando essa consulta aqui, ela simularia, na verdade, o quê? Aquela consulta antiga que a gente fez, essa sintaxe antiga. Tá, ó. Então, ó, no final dela, ó o first name aqui, ó, com vários nulos. Tá? Mas a minha tabela department, que é a que está à direita do join, é a minha tabela forte, a minha tabela principal. Ela tem que ter dado. Correto? Então, a gente tem right join ou left join. Se a gente inverter a ordem das tabelas na nova sintaxe, correto? Eu tenho o quê? Eu tenho mudança de dados, né? No valor dos dados. Supondo que a minha tabela departments venha primeiro aqui, ó. Vou dar um Ctrl X e um Ctrl V. E a minha tabela de employees venha depois. Vou dar um Ctrl X aqui, ó. E vou dar um Ctrl V. Correto? Eu vou mudar esse daqui em vez de left join, de right join para left join. Até aqui tudo bem? Alterei a ordem das tabelas. Vocês viram ali, né? Legal. Quem é que está do lado? O join está aqui, ó. Quem é que está do lado esquerdo do join? Departments. Departments, então, é a minha tabela forte. Ela tem o dado. Quem é a minha tabela oposta? Employees. Employees pode ou não ter o dado. Tá? Pode ou não ter o dado, então o select vai buscar isso daí. Então, ó. Rodei. Certo? Minha tabela forte, mais uma vez, do lado left, department. Department tem que ter o dado. A outra, não necessariamente. Ó.
department, tem o dado, ó. A outra pode ou não ter, então é aqui no caso do nulo. Beleza? Mudei agora aqui, ó, para right. Quem é a minha tabela agora da direita do join? Employees, não é isso? Employees é a minha tabela forte, ela tem o dado. Agora, departments pode ou não ter o dado. Correto? Então, aqui pode retornar nulo. Retornando, então, essa consulta, employee tem que ter o dado de qualquer jeito. E departments pode ou não ter agora. Lá embaixo, ó, employees tem o dado. A minha tabela department pode ou não ter. Então tem um nulo aqui. Beleza aí, pessoal? Entre left join e right join. Oi. Fala um ambiente que possa ser usado assim, Nesse caso aqui mesmo, quais são os funcionários que não têm um departamento associado? Nesse caso aqui, ó, a Kimberly é uma funcionária, mas ela não está ligada a nenhum departamento. Correto? E no outro caso aqui, ó, do left join, quais são os departamentos que não têm empregados associados? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, né? Lá embaixo, ele me dá o quê, ó? Esses departamentos com nulos de first name ali, ó. Esses departamentos existem, mas não tem nenhum funcionário. Correto? Seria uma das utilizações do left e do right join. Agora, quando eu tenho ambos, eu quero tanto da tabela da esquerda quanto da tabela da direita, acho que é o full outer join. Ou é outer join ou é full outer join, pessoal. Aí eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. É que aqui o SQL Server aceita. O Oracle faz tempo que eu não utilizo esse cara. Mas é isso daí mesmo. Então, ó, tanto um quanto o outro. Vamos ver aqui, ó. Se tem dado, ele consegue relacionar. Ó, no caso aqui, o first name não tem dado. Nenhum aqui. Mas tem department. Beleza, ele trouxe. E agora ele teria que ter aquele outro cara que tem null aqui no first name. Cadê? Ai, vai estar, eu acho que no início. Aqui, ó, a Kimberly. A Kimberly tem dado, né, o first name aqui, mas não tem nenhum dado no department. Então, o full outer join, certo? Faz essas duas partes pra gente. Pessoal, full outer join, né, não é a mesma coisa que o left join e o right join juntos. Não tem como você juntar o left join e o right join numa única cláusula, não tem como. Tá? Então, são três partes diferentes. Left join, right join e full outer join. Correto? O full outer join, na maneira antiga, a gente tentou fazer. Eu, pelo menos, não sei fazer ele, não. Tá? Mas na nova sintaxe é desse jeito. Só também a participação do full outer join. Tá. O full outer join, eu tenho tanto o meu dado na esquerda e na direita que podem ser nulos. Nesse caso aqui, ó, a mesma select. Kimberly existe, mas não tem nenhum departamento associado. E ao mesmo tempo, ó, na mesma consulta, eu tenho departamentos, mas não tenho o quê? Nomes associados. Ele pega tanto um quanto o outro. Tudo bem aí? Então, esse é o full outer join. Sintaxe antiga, sintaxe nova, do right join. E quando eu quero fazer autojunção, pessoal, na sintaxe antiga, tá? Quando eu quero fazer autojunção na sintaxe nova, aí eu utilizo quem? O left join. Por que o left join? Porque nem todos os funcionários, no caso, tem um manager. No caso lá do Kim, que é o chefão de todos,
né? Ele não tem um gerente dele, então eu tenho que utilizar justamente quem? O left join, tá? Essa daqui é o auto-relacionamento. Ainda, a base continua a mesma, ó. Eu estou chamando a mesma tabela employees de worker, tá? E a mesma tabela employees de manager, e faço a ligação do worker.managerID igual a manager.employeeID. A ligação de chaves não muda. A única coisa que está mudando é essa parte aqui, ó. Vai fazer aquele aqui lá. Agora, deixa eu ver se eu tenho um left join. O left join, quem é minha tabela left é a worker, né? Ela é a minha tabela forte. Então, a minha tabela manager pode ou não ter dado. Vamos trazer esse cara aqui, vamos ver. Então, vamos vir para cá. Aqui, ó. Vai aparecer alguma coisa, é o chefe de Kim, ou Kim é algum Kim, Vai aparecer novo. é empregado de alguma coisa que não vai aparecer, né? Select, mais uma vez, as minhas aspas. Então, vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos ver se a gente acha... vamos ter que dar uma ordenada, né? Que senão... É muita gente empregada. Cara, eu acho que o Kim ele não vai aparecer ainda, cara. Por quê? Ó, select, asterisco from employees, certo? Where first name igual a Kim, que é o cara, o chefão de todos. First name igual a Kim, se não me engano é assim. Vamos entender ele, não é nem isso. Vamos ver aqui como ele tá. Só falta o Kim, não tá aqui, a gente tá procurando ele à toa, né? Tinha uma tabela que tinha ele, né? Eu tô achando que ele não tá mesmo, não. Vamos ver. Sem where, order by. Será que eu excluí ele? Order by first name. Ó, eu não duvido. Pra ele não tá aparecendo, E aí tinha ele. ia já first name igual a K, né? EFJ. Ó, cadê? Não existe Kim, existe um Ki aqui, ó. Será que era aqui que a gente tava fazendo chat? Ou alguém deu update nesse cara, certo? E a gente... Kim Ki, cara, tá muito estranho esse negócio aqui, mas vamos ver aqui. Era o update dele. Aí depois você descobre assim. Mas ele tem o Manager ID, ó. Quem não tem o Manager ID, vamos pegar aqui, ó. Por isso que eu tava vindo. Por isso que o Kim não tava vindo mesmo. Não tem, né? O dado. Manager ID. Snow. Aqui, pessoal, ó, o nome do cara é Steve. O last name do cara é King. A gente tá procurando King no lugar errado. Era o Steve lá, aquele cara que você falou. Ó, o Steve. É o Steve. O cara falou, aquele cara ali, o Steve não tem. Vocês viram o Steve? Vocês chegaram a ver o Steve? Então vamos rodar esse cara aqui de novo. Estávamos procurando errado. Então não tem jeito mesmo. É a última aí. Não, volta. Aqui, ó. Steven trabalha para quem? Trabalha para ninguém, né? Ele é o chefão de todos. Correto? Então esse que ele estava certo e a gente que estava vendo errado. Tudo bem? Essa é a parte do quê? Do auto-relacionamento, então. A gente consegue, então, resolver com left join normal. Ok?
Pessoal, aqui foi mais para a gente ver o quê? Né? A relação entre um e entre outro. Logicamente, SQL ainda tem muita coisa, mas é muita coisa e a gente não vai ver esse semestre. Já é semana que vem a nossa prova? Não, essa é a próxima. Ah, dá até pra gente ver mais alguma coisa então. É, ó. Adianta a prova, professor. Não, dá pra gente ver. Por quê? Tem a parte de função de grupo, nossa, tem a parte de soma, contagem, tem bastante coisa ainda. Having, exatamente. Tá? Agora o seguinte, pessoal. Semana que vem eu acho que a gente não vai ver. Vamos dedicar a exercício. Lá, pessoal, já tem o quê? Já tem esses 2 exercícios aqui, ó. 2? Não. Vão ser 2 listas, tá? Deixa eu vir aqui dar um format para vocês. A gente vai tentar resolver, então, isso daqui na semana que vem. Justamente para quê? Para reforçar isso daqui na prova. Mas pode trazer resolvido. Pode. Esse é o conselho, tá? Ó. Então, aqui, ó. A gente vai utilizar essa própria o próprio esquema HR que a gente acabou de ver hoje, tá? Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes dos empregados, beleza, tabela employees, lá você já pega e faz, que estejam na faixa de salários de 0 a 2 mil e maiores iguais a 5 mil. Então, são 2 faixas aqui, ó. Eu quero as faixas dos empregados que ganham salários de 0 a 2 mil e maiores ou igual a 5 mil. Correto? Ter 3 tipos de consultas para resolver esse problema. Então, vocês vão fazer 3 selects no mínimo diferentes para fazer a mesma coisa. Vocês vão, por exemplo, podem utilizar a versão antiga e a versão nova de sintaxe. Vocês podem utilizar o in, e nesse caso aqui o not in. Também dá para fazer reversão. Exatamente, nesse HR. Se o programa é pago? O SQL Developer? Não, ele é de graça. Você pediu para mim, né, se tem o pendrive? Não é. Não sei, 450 mega. 450. Então tá bom. Beleza, eu copio já. Quem quiser, eu já copio o pendrive e já era. Tá? Aí aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Para justamente vocês saberem resolver de mais de um jeito. É uma consulta que se tem mais aqui. Inclusive, aqui, ó, se possível, resolva também álgebra relacional. Para justamente vocês utilizarem aquele conceito de álgebra associando agora as nossas selects. Tá? Lembrem-se que a gente não tem somente, tá, o inner join, o left join, o outer join, right join. A gente também tem o natural join, esse cara pode ser utilizado também. Como as tabelas são, na maioria das vezes, simples aqui no HR, tá, a gente consegue utilizar bastante o natural join. Ele é um dos jeitos de se resolver já. Correto aí? Beleza? Para a semana que vem, então, pessoal, tentem já trazer parte desses exercícios aqui resolvidos. A gente vai ficar só nos exercícios, tá? E aí a prova a gente vai fazer em cima disso daí. Logicamente, na prova vai ser o quê? Alternativa. Então, eu vou colocar lá 2 consultas ou 3 consultas. Eu vou perguntar, né? A consulta A e a consulta B retornam o mesmo valor? Então, vocês têm que saber justamente o quê? As 2 ou 3 formas de se resolver para saber resolver a questão. Né? Tudo bem aí, pessoal? Entendidos? Beleza, então. Por hoje, é só isso daí que a gente vai ver. Vou fazer a chamada já para nós.